Estamos de volta para mais um bate-papo acerca da semiótica aplicada ao texto God, de autoria do John Winston Lennon, matéria da minha tese de doutorado em 2001. Fiz a análise imanente e objetiva do texto God, de autoria de John Lennon. E na primeira fase, para quem está se familiarizando com o assunto agora, está assistindo pela primeira vez esse vídeo, não assistiu às outras partes, porque já estamos aí na parte de número 38, né, desta conversa que temos tido, trazendo à tona, né, a teoria semiótica da Escola de Paris e a sua aplicabilidade nos mais diversos tipos de enunciados, com o foco científico, informações tiradas da tese de doutorado defendida em 2001 e vários artigos que eu tenho publicado em mais de 20 anos de carreira aí, né, acadêmica. Primeira parte da canção, o John tem como tese um Deus conceito, medida da dor. Segunda parte, a negação da Bíblia, de Cristo, Kennedy, Tarot e Xing, dos próprios Beatles para a crença nele mesmo, em primeira instância, e depois na Yoko e nele. Terceira parte da canção, ele vai falar sobre o sonho, numa relação entre passado e presente. Eu era o tecelão do sonho, mas agora sou John, sou renascido, né? Eu era o Leão Marinho, mas agora estou renascido, procurando se fazer parecer com o Cristo bíblico. E delegando aos enunciatários discursivos, os caros amigos, no penúltimo verso, vocês têm que continuar, né? A continuação do sonho. Sonho dele, John, junto com a Yoko, ou o sonho de cada um de nós? Eis aí a questão. Então, estou na análise da segunda parte do texto, quando ele nega esses elementos emblemáticos portadores de valores das culturas ocidental e também oriental. Dentre essas figuras, há sujeitos que ele nega, tipo Zimmerman, os próprios Beatles, o Elvis e também o Hitler, né? O Kennedy e o Hitler. E hoje, então, nós vamos focar nesse sujeito Hitler, oponente do programa narrativo do John, que é coisificado dentro da letra da canção. Hitler, né, para quem ainda não conhece, nem sabe, né, é o primeiro sujeito objeto negado. Sua influência diante dos alemães pode ser sentida ainda nos nossos dias, quando vemos alguns grupos, né, atacando pessoas como forma de discriminação social e racial, procurando levar adiante os ideais do absolutismo nórdico por ele pregado, né? Pela força de seus discursos inflamados, o Hitler tornou-se ídolo e foi consagrado mito pelo seu próprio povo da Alemanha. E nessa condição utilizava-se das armas que possuía para manipular a esse povo, né? Para que viesse a seguir os seus ideais nórdicos, né? De uma raça ariana, de um branco, né, superior a todos os demais. O seu terrorismo mórbido, né, assim podemos dizer, contra negros, judeus e as raças por ele consideradas não puras, foi grande, né, muito grande. O Alan Bullock, que é um historiador, ele afirma que o objeto modalizador do domínio de Hitler era uma raça superior, o mesmo objeto desejado como classe por Marx, né? Para ele, Hitler possuía, vou citar aqui o Alan Bullock, the ability to seize and hold a decisive superiority in the struggle for existence. Hitler expressed in the idea of race, the role of which is as central in Nazi mythology as that of a class in Marxist. Então eu vou aqui traduzir agora o que disse o Bullock. A habilidade para agarrar, né, e segurar uma superioridade decisiva na luta pela existência, o Hitler expressava na ideia de raça, né, o papel
do qual é tão central na mitologia nazista quanto aquela de uma classe no sistema marxista. Palavras do Ballack, né? Uma elite racial, vai dizer ele depois, né? Selecionada como o olho mais cuidadoso de acordo com os eugênicos nazistas, né? O recrutamento era para ser aberto não apenas aos alemães, mas também aos arianos de outras nações, né? Então é o que o Alan Ballack vai dizer. Embora o Hitler frequentemente falasse como se toda a Alemanha fosse nação pura, enquanto raça ariana, sua visão real era diferente, posto que estava interessado na adesão de todos os nórdicos de outros países também. Esse desejo de ser o iniciador de uma nova raça teria sido influenciado pelas óperas de Wagner, né? Cuja performance Hitler não perdia desde seus pais nativos, né? Que eram aí também adeptos, né, do Wagner. Então, lá onde ele morava, né, onde ele nasceu, o Hitler, né, lá na Áustria, ele já apreciava a música do Wagner, né? Lembrando que Wagner, ele é um satanista, né? Há quem diga que ele cultuava o próprio diabo. Hitler é destinador social assim e detentor dos 4 tipos de manipulação prescrita pela semiótica do Greimas, né? Vamos repetir aí para você. Você tem a provocação, você tem a sedução, tem a intimidação e a tentação. Por que o Hitler, né, ele seria um destinador social que utiliza da manipulação por provocação? Porque por intermédio do seu sistema de governo, né, que é um sistema de governo absolutista, totalitarista, ele desafiava todos os outros sistemas de governo que eram instituídos. Ato repetido pelos seus atuais simpatizantes, né? A sedução, ele era manipulador também por sedução, porque ao defender uma suposta superioridade dos alemães, desenvolvendo em seus enunciatários discursivos o alto orgulho, ele praticava então essa sedução como uma raça nórdica, né? E a intimidação também está aí. Por que a intimidação? Porque delineada na história do nazismo, quando aqueles que não o aceitavam eram perseguidos e mortos. Então tem uma intimidação aí. Se você não me seguir, vai morrer. Então os reflexos de suas ações intimidatórias ainda podem ser vistas por meio desses pequenos grupos que agem no seio das sociedades. E da tentação, né, porque ele prometia aos seus compatriotas o direito de possuir toda a autoridade e esplendor dos reinos deste mundo, e com ele sua riqueza, como o prometera também a Cristo, né, o diabo na tentação de Cristo, né? O diabo chegou para Cristo, prometeu tudo se ele, Cristo, o adorasse, né? Mas Cristo não aceitou a manipulação segundo a narrativa neotestamentária. Pelas características, então, que nós vemos aqui do Hitler, nós vemos essa figura emblemática como uma espécie de anticristo, né? A própria figura de Satã, ou Satanás do grego, adversário, né? Opositor. É o oponente do programa narrativo de Cristo e também é oponente do programa narrativo do John aqui na canção, uma vez que o John nega sua fé no Hitler, né? Esse mito construído pelos homens, parte dos alemães, ele é desconstruído pelo actante sujeito narrador, John, posto no discurso pela não crença. I don't believe in Hitler. Eu não acredito no Hitler. Então o Hitler é detentor de uma competência originária da dimensão cognitiva. Por quê? Porque ele é sujeito do saber discursar, ele tinha esse poder. Possuía uma imagem negativa do destinatário de sua mensagem, aqueles que não eram alemães, e os desafiava a ponto de se sentir no dever ou de aceitar a sua mensagem ou produzir
uma mensagem melhor do que a dele. Por outro lado, ele possui uma imagem positiva do destinatário público alemão, levando-o a querer reproduzir suas ideias, né? Ele é também o sujeito do poder que não respeita a opinião das outras pessoas. Os alemães que não aderiram à sua proposta, né? Ele não respeitava, e pelo processo do medo, feito que o próprio demônio, diz a narrativa bíblica, que é ele aquele incitador do medo, uma vez que o medo não vem de Deus, né? Então, é próprio do próprio adversário oponente de Deus a questão da intimidação, né? É o sujeito que, fazendo uma imagem positiva daqueles que estão aceitando a sua pregação, tenta-os a querer fazer do mesmo jeito, a desejar o reino deste mundo. Esse é o destinador social Hitler. Sujeito histórico, todos nós conhecemos, né? Representante do nazismo, mas também objeto enquanto modalizador do poder e domínio do povo alemão sobre as outras nações. Então, o sujeito Hitler é posto pelo narrador como o Deus conceito inicial. Hitler é uma figura criada pelo seu discurso eloquente nas mentes dos nórdicos, que conduz a temática da divindade líder absoluto de todas as nações. Segundo Kershaw, né, ele é o sujeito que retém em seu interior características individualistas, centralizando-se em si mesmo. Então, palavras aqui do Kershaw, que eu utilizo na tese como reforço histórico, né? His egocentrism was of monumental proportions. The propaganda image of fatherliness concealed the inner emptiness. Other individuals were of interest to him only insofar as they were useful. Então, vou aqui traduzir o Kershaw, né? Ele vai dizer aqui que o seu egocentrismo era de proporções monumentais. A imagem de paternidade construída pela propaganda ocultava vazio interior. Os outros indivíduos eram de interesse para ele enquanto eram úteis. Tipo alguém, né, que num casamento, por exemplo, por conveniência, a esposa que usa o marido, né, enquanto ele serve, enquanto ele paga as finanças, né, paga as contas, ele é útil. Quando ele não é útil, não serve mais, fica doente, qualquer coisa, então ele não serve mais. Então, é só para exemplificar, né, que o Hitler fazia do mesmo jeito, usava as pessoas enquanto elas eram úteis para ele. Quando não eram mais úteis, então descartava, né? Ou seja, coisifica o ser humano, né? Leva-o à situação de um objeto. Ironicamente, a negação da fé de John em Hitler, nessa segunda parte de God, eleva o sujeito narrador a uma posição que lhe é superior, cujas características se assemelham, porque o John também, né, desiludido com a visão tradicional de Deus e dos mitos e objetos mágicos, ele decide também descartá-los pela negação de sua fé, porque estes não servem mais para determinar a sua escala de valores. Se Hitler representava um vazio por trás daquela imagem de pai afetivo, não é, dos alemães, John, por um vazio não preenchido pelos sujeitos da admiração, né, de mitos, povos em diversas culturas, incluindo Hitler, ele extrapola, né, em seu egocentrismo pela auto-fé, conforme nós vemos em The Ballad of John and Yoko. A gente vê isso no livro A Balada de John e Yoko, em que está um depoimento que diz assim: We are all Christ and we are all Hitler. Somos todos Cristos, somos todos Hitler. We are trying to make Christ's message contemporary. Estamos tentando fazer a imagem de Cristo contemporânea. We want Christ to win. Queremos que Cristo vença. What would we have done if he had advertisements, TV, records, filmes and newspapers? O que Cristo teria feito, né? Se ele tivesse os anúncios publicitários, né?
a propaganda, né, a TV, né, as gravações, né, os filmes, os discos, né, e também os jornais. The miracle today is communication, so let's use it. Então, o milagre de hoje é a comunicação, portanto, vamos usá-la, né? As palavras aí do John. O fato de considerar-se Cristo e Hitler, ao mesmo tempo, outorga-lhe a superioridade aos dois e, ao mesmo tempo, coloca-os em nível de igualdade. Então, veja bem, o teor do seu discurso, o discurso de John, é atenuado em seguida ao dizer que estão tentando tornar a mensagem de Cristo contemporânea por meio do uso da comunicação, o milagre do presente século. Se Cristo realizou milagres no passado, dividindo a história da humanidade em dois tempos, e agora dizem que o Dória, governador de São Paulo, quer tirar isso, está sugerindo, né, que seja tirada essa questão aí do antes e do depois de Cristo. Pelo jeito, Dória também não gosta de Cristo, né? E então, por meio deste modalizador da transformação, né, Cristo acaba transformando a história da humanidade em antes e depois. E a comunicação, então, seria esse objeto modalizador dessa transformação de hoje, do milagre de hoje. O homem criou a comunicação, o milagre da atualidade. Por meio deste modalizador da transformação, a comunicação, o depoente sugere revolucionar o mundo, né? Forjando um crer que o seu desejo é que Cristo vença. Na verdade, o seu desejo é que Cristo perca, porque, estando ele, Lennon, certo, todos passarão a adorá-lo agora, roubando sorrateiramente a glória concedida pela vitória de Cristo na cruz do Calvário, enquanto elemento aí, né, histórico da narrativa do Novo Testamento. Então, com a ressurreição, Cristo é aquele que vence tudo, não é? E se estabelece como o ser superior que é elevado, né? Ou seja, ele se eleva, melhor dizendo, diferentemente da história da Maria, que teria sido elevada pelos anjos ao céu, né? Cristo eleva-se por si próprio ao céu e senta-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, segundo a crença católica, né? O credo católico. E segundo a narrativa do Novo Testamento também. Então, se Cristo, né? Esse Jesus, né? Ou Yeshua, como é o seu nome no original hebraico, se Yeshua tinha como modalizador da transformação o seu poder de realizar milagres, um poder que é divino, o homem, criando a comunicação, mudaria o mundo numa perspectiva não mais divina, mas humana, né? Essa é a opinião do John Lennon. Então, essa sua declaração, né, relegada ao tempo dos Beatles, inserida no ontem, né, no yesterday, no sonho coletivo do qual nós ainda vamos falar, porque é a terceira parte da canção, embora pareça reveladora de uma condição de discípulo de Cristo, tem em seu interior camuflada a posição anticristã investida no sujeito Hitler. Então, Hitler, como os Beatles, como o John Lennon, em particular, também usando da comunicação, espalhou, né, suas ideias. O Hitler é a figura que tematiza o nordismo e o totalitarismo antissemita, exterminando 6 milhões de judeus, como conta a história, né? Pelo seu desejo de poder. John é arquitante sujeito narrador que, em God, destitui o poder de ambos, delegando a si mesmo todo o poder ao lado da Yoko. Então, espero que você tenha gostado. Próximo sujeito que aparece no texto God é Jesus. Ele diz, I don't believe in Jesus. Não acredito em Jesus. E a matéria da nossa próxima conversa, nossas próximas reflexões em torno da análise objetiva usando a semiótica de Greimas no texto God, de autoria do John Winston Lennon, na expectativa de que seja didaticamente fácil de você perceber como aplicar a teoria em discursos, em textos dos mais diversos.
Grande abraço e até a próxima.